Olá, tudo bem? Então, em continuidade àquele meu último vídeo que eu falei sobre a questão das palavras japonesas, expressões japonesas que podem nos ajudar tanto, hoje eu vou falar de mais duas que na verdade estão muito ligadas uma à outra, né? É kintsugi e wabi-sabi. Kintsugi, na verdade, é a arte da reparação. Kin vem de ouro, tsugi vem de emenda, de ligar duas coisas. Né? E essa história é bacana, ela vem desde lá do século XV, que o imperador teve um dos seus jogos de chá, da cerimônia de chá quebrada, e ele pediu para que fossem restauradas. E quando as peças voltaram, ele não gostou, não ficou satisfeito, não achou bacana, e aí reuniu lá os melhores artesãos, ceramistas, né, do Japão e pediu que eles fizessem, inventassem uma técnica para aquilo que ficasse bom. E eles pensaram e fizeram e apresentaram para ele. O imperador no primeiro momento estranhou, porque na verdade aparecia todas as emendas, tudo. Por quê? Porque eles fizeram essas emendas com uma resina, um tipo de resina e pó de ouro, tá? E com o tempo isso acabou ficando uma coisa muito famosa e virou uma arte. E hoje as peças com esse tipo de conserto, né, que se utilizam no kintsugi, são mais valorizadas do que as peças antigas, né? Por quê? Porque você tem o trabalho ali do ceramista, você tem o próprio valor do ouro, apesar do valor do ceramista ser mais valorizado no Oriente do que aqui, né? A mão de obra é mais valorizada lá. E como o povo japonês, vocês já sabem um pouco assim, adora fazer essas ligações de uma coisa com a outra, adora fazer esse tipo de paralelo, rapidamente isso foi levado para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, o que acontece? Quando a gente fala em kintsugi hoje, a gente está pensando o quê? Em cicatrizes, né? Nas nossas cicatrizes, cicatrizes do corpo, cicatrizes da alma, daquelas coisas que aconteceram com a gente e que a gente demora tanto, né, para superar. E eles traçaram esse paralelo do kintsugi com a nossa vida, né? Do quanto tempo a gente demora para fazer, do quão importante é superar esses momentos difíceis que a gente passa e normalmente a gente fica mais forte, fica melhor, como acontece com as cerâmicas de kintsugi que são reparadas com ouro, né? Aonde ela foi reparada, normalmente ela não quebra mais. Ela não quebra naquela resina no ouro, ela pode quebrar em outra parte, mas não ali. E é a mesma coisa com a gente, quando a gente supera de verdade alguma coisa que aconteceu com a gente, aquilo não abala mais a gente. Aquilo faz parte da nossa vida e aquilo vai ajudar a gente a ser uma pessoa melhor. Essa arte da superação, né? E aí o Oriente ele tem uma coisa um pouco diferente do Ocidente, né? Quer dizer, tem várias coisas diferentes, mas nesse sentido, o Ocidente a gente quer sempre esconder um pouco as imperfeições, né? O Oriente não. O Oriente, na verdade, ele quer mostrá-las, ele ressalta, né? E aí quando ele ressalta ali, no caso das cerâmicas, ele está ressaltando o trabalho que foi feito, está ressaltando o ouro, e mais importante, aquelas peças se tornam peças únicas, como nós, seres humanos, somos únicos. Então a gente tem que abraçar essas imperfeições. E abraçar as imperfeições já tem a ver com a segunda palavra, que é o wabi-sabi. Por isso que elas são ligadas. O wabi-sabi, ele abraça as imperfeições, ele entende que o ser humano não é perfeito. Então, por exemplo, na decoração, né, na parte de design, quantas vezes a gente gosta de ir no interior, aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, a gente gosta muito de ir a Tiradentes, né? Buscar peças antigas que têm aquelas marcas, que têm aquelas imperfeições do tempo. Elas valem muito mais do que uma peça nova. Você vai pagar uma peça nova, por exemplo, uma porta. Você vai pagar uma porta um pouco maior do que o normal, você vai pagar R$ 500, R$ 800, R$ 1.000. Você vai comprar uma peça antiga com todas as imperfeições, com tudo que aparentemente uma pessoa que não entende um pouco da filosofia ou não entende, nesse caso, do mercado, vai achar que você vai comprar mais barata, pelo contrário, você vai pagar R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 numa porta. Por quê? Porque ela é única. As imperfeições que ela tem valorizam a ela. E aí a gente traz um outro paralelo dessas duas palavras para a nossa vida, que é o quê? É não ter tanto apego às coisas, as coisas mudam. A gente não pode ter apego exatamente como eram, né? As coisas mudam, né? A gente tem que aceitar essas mudanças, aceitar o nosso destino, aceitar o que acontece para a gente.
E aí a gente consegue ser pessoa melhor, consegue ser uma pessoa mais feliz no seu íntimo, né? Porque a gente não consegue também ser perfeito. Essa ideia de ser perfeito, cara, isso é uma coisa que a sociedade colocou que ela não existe. O ser humano ele foi criado para não ser perfeito. Ele foi criado para melhorar dia a dia, buscar a perfeição. Mas a gente nunca vai conseguir ser perfeito. E a gente não pode ser infeliz por isso. Então, todo esse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, agora um momento tão complicado, que eu estou fazendo essa série para tentar ajudar como essas coisas me ajudam, eu quero passar para vocês, eu não quero segurar, eu quero passar. A gente tem que procurar ser feliz, mesmo nos momentos complicados. A gente tem que procurar os problemas que acontecem com a gente, quando a gente se quebra, quando um vaso quebra, o Kintsugi ensinou a gente a consertar e o vaso valer mais. Então vamos nos consertar e nos tornar pessoas melhores, nos tornar pessoas mais valiosas, pessoalmente, profissionalmente. Tá bom? A gente se vê na próxima e eu vou trazer mais umas palavras para vocês. Tudo de bom.